Você já se perguntou se os óleos essenciais podem ajudar crianças com autismo ou com TDAH? Ou se adultos neurodivergentes também podem se beneficiar da aromaterapia? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês não só a minha visão sobre o assunto, mas também experiências de famílias que usam os óleos essenciais há anos e também o que os estudos falam sobre isso. Antes de começar o conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse para você. A aromaterapia é um recurso natural que pode complementar outras abordagens terapêuticas. Mas quando falamos de autismo e TDAH, ainda há muitas dúvidas e também curiosidades como e se os óleos essenciais podem ajudar. Então vamos falar de forma prática sobre como os óleos essenciais funcionam, quais são os mais usados nesses casos e como aplicá-los com segurança. E também como eles têm feito diferença na vida de muitas famílias. Em 2019, eu tinha uma loja física de produtos de aromaterapia no centro de Piracicaba, no interior de São Paulo. E me chamava muita atenção que os clientes mais frequentes eram pais de crianças autistas. Eram clientes muito fiéis que passavam na loja periodicamente e adquiriam sempre os mesmos óleos essenciais. E entre esses clientes, 2 deles conversavam mais comigo na loja e me marcaram muito. A Jaqueline, mãe de uma criança com autismo, que na época tinha 3 anos, e o Cláudio, pai do Felipe, também uma criança com autismo que tinha 6 anos de idade naquela época. E eles voltavam sempre, pelo menos uma vez por mês, para repor os óleos essenciais que usavam com os filhos deles. Isso aconteceu de 2019 a 2022, porque em 2022 eu fechei a minha loja em Piracicaba e vim morar na Bahia. E aí agora, recentemente, no final de 2024, eu estava preparando uma aula sobre aromaterapia para crianças, e aí eu resolvi mandar uma mensagem para eles para saber se eles ainda continuam usando os óleos essenciais com os filhos. E a resposta dos 2 foi um enorme sim. A Jaqueline me disse que continua usando os óleos essenciais no filho dela, que não abandona os óleos jamais e que a família dela toda usa. E o Cláudio contou que segue usando os mesmos 2 óleos essenciais desde aquela época, que era laranja e lavanda. Ele sempre ia lá comprar esses 2 óleos essenciais, porque segundo ele, ajudam o filho a ficar mais calmo e organizado. E aí esses relatos serviram como um super incentivo para eu escrever o meu livro Aromaterapia para Crianças, incluindo abordagens para autismo e TDAH. E foi por isso também que eu fiz a dedicatória do livro a eles. Porque foram esses relatos que me incentivaram a escrever o livro. Se eles usavam os óleos religiosamente já em 2019 e continuam usando até hoje, 2025, é porque percebem que os óleos realmente ajudam. E eu achei importante divulgar isso para que outras famílias também tenham a oportunidade de conhecer os óleos essenciais. E eu fiz também uma entrevista com a Jaqueline e o relato dela está aqui no meu livro. Resumindo bastante, ela me contou que tentou usar um remédio prescrito pelo pediatra, mas ela percebeu que o filho dela, sempre que usava esse remédio, ficava prostrado no sofá, muito quieto, muito aéreo, e ela começou a se preocupar em como seria o futuro dele se ele continuasse usando esse remédio mais pra frente. Quando eu tivesse 15, 16 anos, ela até falou, seria mais fácil para mim, porque realmente ele ficava mais calmo, mas provavelmente não seria o melhor para ele. Então ela começou a usar o óleo essencial de lavanda francesa e outros óleos que ajudam o filho dela a relaxar. Além disso, ela também teve todo um cuidado com o ambiente da casa dela para que o filho ficasse mais calmo, sem a necessidade de usar medicamentos. E hoje o filho dela não usa remédios. Ele utiliza produtos naturais. Essa é a história da Jaqueline e é claro que cada caso é único e nem sempre vai ser possível abrir mão de remédios. Mas esse relato dela e de tantos pais que iam à minha loja buscar óleos essenciais para os seus filhos com e sem neurodivergências me animou a escrever o livro. Neste livro eu explico quais são os cuidados necessários a usar óleos essenciais em bebês e crianças, as concentrações dos óleos essenciais na pele devem ser ajustadas para cada idade, a forma de inalação também deve ser apropriada. E quando nós falamos de aromaterapia para autismo, é preciso tomar cuidado, porque tem gente que exagera nas promessas. A óleo essencial não faz milagre. Nós estamos falando de um suporte que pode ajudar a criar um ambiente mais equilibrado, melhorar o estado emocional da criança e até facilitar respostas a outras terapias. O objetivo é oferecer mais conforto, mais bem-estar e mais possibilidades, e não falar em cura e nem em efeitos milagrosos. Muitos pais e cuidadores de crianças buscam alternativas naturais para ajudar a lidar com questões como ansiedade, dificuldade para dormir,
agitação, irritabilidade, falta de foco. Essas questões não são exclusivas de crianças com neurodivergência. E a aromaterapia pode entrar como uma ferramenta acessível, suave e eficaz para complementar os cuidados. Os óleos essenciais podem ser grandes aliados, desde que usados com consciência, segurança e com acompanhamento certo. Mas eu já vi na internet algumas pessoas dizendo que os óleos essenciais não devem ser usados por crianças com autismo porque não tem comprovação científica. E é verdade que nós ainda não temos uma base científica ampla, definitiva, sobre a aromaterapia aplicada diretamente a pessoas com autismo e com TDAH. Mas isso não quer dizer que os óleos essenciais não funcionem, apenas que há poucos estudos específicos com esse grupo. Agora, se a gente muda a pergunta, ao invés de procurar por aromaterapia para autismo ou aromaterapia para TDAH, a gente buscar pelos sintomas e problemas que quer aliviar, a resposta muda completamente. Por exemplo, ansiedade, distúrbios de sono, falta de foco, agitação, que são muito comuns nesses contextos, já foram muito estudados com óleos essenciais. Se você entrar no Google Escolar ou no PubMed e digitar Lavender Oil Anxiety, vai encontrar milhares de resultados relacionados ao uso do óleo essencial de lavanda para ansiedade. Se procurar por Lavender Oil Sleep, aparecem diversos estudos sobre os efeitos da lavanda na qualidade do sono. E se buscar por Rosemary Essential Oil Cognitive, que é alecrim relacionado à memória e cognição, também vai encontrar muitos outros artigos. Então, quando a gente pensa na criança ou no adulto com autismo como um ser humano que tem vários desafios e não foca apenas na questão do autismo, a aromaterapia pode ajudar aquela pessoa a dormir melhor, a ter menos ansiedade, a ter mais foco, e tudo isso pode fazer com que ela tenha menos crises e se conecte melhor com pais, professores e outras crianças. Agora vamos falar sobre alguns óleos essenciais que mais aparecem nos relatos e nas pesquisas quando o assunto é apoio a crianças com autismo e TDAH. A lavanda francesa é o clássico, é geralmente a primeira escolha de quem está começando. Além do aroma que agrada a maioria, ela ajuda muito a acalmar, a melhorar o sono, reduzir a ansiedade. A camomila romana é outro óleo essencial muito indicado para crianças e adultos que são muito agitados, com raiva, tensão, insônia. Além da lavanda e da camomila, a laranja doce é uma ótima opção. Ela tem um aroma que agrada mesmo as pessoas mais resistentes a cheiros diferentes. Muitas crianças não gostam de cheiro forte e o óleo essencial de laranja doce geralmente agrada a todos. Ele ajuda a acalmar a ansiedade, a trazer mais descontração e sentimentos de positividade. O vetiver também é muito indicado, principalmente para crianças e adultos com TDAH que ficam muito aéreos, com pensamento muito agitado. Ele ajuda a organizar a mente, a trazer a pessoa para o momento presente, ajuda a ter mais foco e estabilidade emocional. O único porém é que ele tem um aroma um pouco controverso. Tem gente que ama e tem gente que detesta. Então seria importante fazer um teste olfativo com a pessoa que vai usar antes de comprar para saber se ela vai gostar do cheiro. E outro óleo muito interessante é o de alecrim, que pode ajudar bastante com foco e memória, mas ele deve ser usado com mais cautela em crianças muito pequenas. Normalmente nós usamos a partir dos 7 anos de idade. E tem vários outros óleos essenciais interessantes para crianças, como limão, siciliano, cedro, copaíba. Não daria pra gente falar sobre todos eles aqui nesse vídeo. Por isso, se esse é um assunto que interessa, você pode adquirir o meu livro, o link dele vai estar aqui abaixo. Mas lembrando sempre, cada criança é única. Um óleo que funciona muito bem para uma pode não ter tanto efeito para outra. Por isso, sempre observar, testar com paciência, respeitar os limites da criança é fundamental. E agora que você já conhece alguns dos óleos mais usados, vamos falar sobre como usar com segurança, o que é essencial, principalmente quando a gente está falando sobre crianças. Sempre que for usar um óleo essencial na pele, ele precisa estar diluído. Você pode usar óleos vegetais, como óleo de amêndoas, de linhaça, abacate, semente de uva, semente de maracujá, de coco. Tem diversos óleos. A proporção varia com a idade, mas para crianças pequenas a diluição deve ser bem suave, tipo uma gotinha de óleo essencial de camomila romana ou de lavanda francesa para cada 10 ml de óleo vegetal. Você pode então fazer uma massagem com essa mistura nos pezinhos, nas costas da criança antes dela ir dormir. Você não precisa usar óleos essenciais todo dia nem exagerar na quantidade. O segredo é observar como a criança reage, ir com calma e manter a constância no uso. Um ponto super importante e que pouca gente fala é a qualidade dos óleos essenciais que você compra. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum encontrar por aí produtos que se dizem óleos essenciais,
mas que na verdade são essências ou são diluídas com fragrâncias artificiais. E isso pode não só tirar completamente o efeito terapêutico, como também causar alergias e problemas futuros, já que muitas essências contêm ingredientes que atuam como disruptores hormonais. Se você quer aprender como identificar um óleo essencial de verdade, saber as diferenças entre essências e óleos essenciais e evitar esses erros na hora de comprar, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Lá eu falo sobre os perigos das essências, explico como ler o rótulo, o que observar na embalagem e como fazer escolhas seguras, especialmente se você pretende usar com crianças. E se você quiser indicações de óleos essenciais, óleos vegetais e produtos de aromaterapia, eu te convido a visitar o meu site aromatelier.com.br. Lá você encontra tudo o que você precisa para começar a cuidar de si mesma e da sua família de forma natural. Então, resumindo, a aromaterapia não vem para substituir nenhum tratamento, ela chega para somar. Pense nela como uma aliada que vai deixando o caminho mais leve, o ambiente mais acolhedor e a pessoa mais tranquila e conectada com o momento. Óleos essenciais podem sim ajudar crianças com autismo e TDAH em sintomas como ansiedade, falta de foco, insônia, agitação. Temos relatos de pais que usam há anos e, embora não haja muitos estudos sobre o uso de óleos essenciais específicos para pessoas com neurodivergências, já há diversas evidências da eficácia da aromaterapia para questões que são muito comuns entre elas. Se você gostou do conteúdo, deixa um like aqui no vídeo, comenta aqui abaixo se você já tiver alguma dúvida ou relato de pessoas que usaram os óleos essenciais e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas informações. E não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais!